Oi pessoal, estou aqui com vocês hoje. Eu quero comentar com vocês a prova aplicada pela Fundação Getúlio Vargas aos advogados no último dia 28 de março. Agora, recentemente, essa Fundação Getúlio Vargas liberou o gabarito oficial da prova, bem como a lista dos candidatos que foram aprovados nesse concurso. Vocês sabem que os advogados, para exercerem a profissão, eles precisam ser aprovados em concurso. Isso não acontece com os médicos, ainda não. Um dia vai acontecer. Mas, e vocês podem perguntar, mas quais são as minhas credenciais para comentar essa prova? As credenciais são as seguintes. Primeiro, eu fiz a prova. Segundo, meu nome saiu na lista dos aprovados. Então, por isso eu vou fazer uns comentários rápidos para vocês aqui sobre o conteúdo dessa prova, para vocês terem uma ideia de como é essa prova, bem como aqueles internautas que visitam a página e são advogados, fizeram o concurso ou pretendem fazer. E como foi essa prova? Inicialmente quero dizer para vocês também o seguinte: eu fui bem nessa prova, eu acertei todas as questões de direito constitucional, todas de direito tributário, todas de filosofia jurídica, e a maior parte das questões de direito penal e processo penal, além de direito ambiental também, que eu consegui acertar todas as questões. Então eu fui bem na prova, por isso eu vou comentar com vocês. Bom, a prova oferecida pela Fundação Getúlio Vargas é uma prova bastante rigorosa, uma prova longa. O candidato dispõe de 5 horas para resolver. Eu acredito que o tempo não seja o ideal, deveria ser um pouco mais, porque são questões de textos longos, na maioria das questões, que exige do candidato conhecimento da norma, conhecimento da lei, bem como uma reflexão sobre os casos apresentados. Porque a prova ela é constituída da seguinte maneira: o examinador oferece casos, ele narra casos e a partir daquilo ali faz perguntas para os candidatos. O candidato tem que refletir sobre a jurisprudência, sobre a norma e sobre a doutrina. Então ele fica nessa corda bamba. Então ele tem que estar muito atualizado para conseguir resolver essa questão, as questões dessa prova. Eu queria destacar algumas questões para vocês aqui, principalmente a prova de direito constitucional. Ela inicia com a questão de controle de constitucionalidade. E todo candidato sabe que numa prova da OAB, esse tema direito de constitucionalidade é questão obrigatória, cai em todos os concursos. É igual era a Vargas no vestibular. Todo vestibulando sabe que vai cair uma questão de Era Vargas. E na OAB, controle de constitucionalidade é o filé da matéria. E não deu outra, caiu uma questão de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, aquele tipo de controle que é exercido exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Daí o nome concentrado. Esse controle concentrado ele foi idealizado por Hans Kelsen na virada dos anos 20 para os anos 30. E ele concorre com o modelo difuso de constitucionalidade, que é o modelo americano, que surgiu em 1803, no caso Médici versus Marbury. O Brasil, ele adota os dois sistemas, e a prova da FGV cobrou do candidato o conceito do controle concentrado. O que no controle concentrado? A tal da interpretação conforme a Constituição. O STF pode fazer isso. Então, se existe uma norma em que existe várias interpretações na sociedade, o STF ele é provocado para decidir qual é a interpretação que vai prevalecer. E, no caso, essa questão de controle de constitucionalidade cobrava justamente isso aí. E tem mais, essa questão ela é muito bacana, porque além desse conceito da interpretação conforme a Constituição, ele cobra também um conceito do candidato, que é o da controle de constitucionalidade por arrastamento, ou seja, o STF ele é provocado para decidir sobre uma questão, mas ele tem também o poder de decidir sobre questões conexas a essa, e não especificamente sobre aquilo. Então, o candidato, para resolver essa questão, ele deveria ter esses dois conceitos em mente. A questão realmente é bastante difícil, mas não é impossível ser resolvida. Questão boa.
Outra questão também importante do Constitucional foi uma questão a respeito de competências legislativas. Ou seja, nós sabemos que existem as competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e município. Existem as competências exclusivas e as competências que não são exclusivas. Então, a questão, a FGV pergunta se o candidato conhece o fato de que, se não existe uma norma sobre determinado assunto, então o Estado tem o poder de elaborar essa norma. Agora, num tempo futuro, se a União vier a legislar sobre aquele assunto, fica suspensa essa norma estadual e passa a valer a norma da União. Esse foi o conceito cobrado nessa importante questão. Outra questão muito boa é a dos chamados remédios constitucionais. Sabe que na Constituição existem os remédios constitucionais. E o mais famoso deles é o habeas corpus. O que a Fundação Getúlio Vargas cobrou nessa questão? Ela cobrou se o candidato sabia que o habeas corpus pode ser impetrado quanto a particulares. Porque normalmente, o que nós sabemos, a maioria dos candidatos sabe, e o povão em geral, é que um habeas corpus ele é impetrado quando a pessoa geralmente vai presa. Ou, no caso que está muito em voga atualmente, quando o político ele é convocado para depor na CPI e, através de um habeas corpus, ele consegue ficar calado nessa CPI. Então, esse é um remédio importante. Agora, ele serve para particular também. Como seria um exemplo desse? Por exemplo, você se interna no hospital para ser submetido a uma cirurgia, certo? Aí, fez a cirurgia, tudo bem, na hora da alta você não tem dinheiro para pagar. Aí o dono do hospital fala, bom, então se você não tem dinheiro, você vai ficar aqui. Não pode fazer isso. A pessoa mesmo pode impetrar um habeas corpus contra esse diretor do hospital e ele consegue sair do hospital. Certo? Então a questão cobrava isso aí. Muitos candidatos não sabem disso, mas é importante saber. Em direito tributário, caiu uma questão também bastante interessante, que é o seguinte, a União tem competência para instituir um tributo que não existe na Constituição? Existe. A FGV quer saber o nome desse tributo, é o tributo residual. Agora, não é tão simples assim para resolver a questão, porque você teria que saber mais alguma coisa. Você teria que saber, por exemplo, que o fato gerador desse novo tributo, desse tributo residual, ele não pode ser o mesmo de um tributo já existente. Você tem que saber esse detalhe para acertar a questão. Uma questão também importante de constitucional é sobre nacionalidade, entende? Então, o examinador, ele apresenta aqui um caso de um brasileiro naturalizado, casado com uma italiana, que vai trabalhar em Córdoba, na Argentina. E lá eles têm um filho. Esse filho é registrado numa instituição oficial do Brasil. O examinador quer saber se essa criança é brasileira ou ela é italiana, ou o que ela é. Tem que aplicar as regrinhas. Existem muitas regras, tem que saber todos de cor, você não sabe qual que vai cair. Se essa criança foi nascida em outro país, no caso a Argentina, e ela foi registrada num organismo brasileiro, essa criança é brasileira. Só isso já mataria a questão. Tem uma outra questão de direito administrativo muito interessante também, que fala sobre a imunidade entre os entes da federação. Vocês sabem que os entes da federação são União, Estado, Distrito Federal e municípios. Por exemplo, se a União tem um escritório de representação num lugar, uma autarquia da administração indireta, por exemplo, uma fundação em um outro estado, esse prédio não paga IPTU. Por quê? Porque existe imunidade entre os entes. Então o examinador quer saber se o candidato sabia esse conceito aí. Tem mais alguma coisinha aqui? Tem uma questão de direito civil aqui que fala sobre a cessação da incapacidade civil. Você sabe que existe na regra, no Código Civil, várias condições em que o incapaz é tornado capaz.
entende? Cessa a incapacidade civil diante de determinadas condições. O examinador lista nas alternativas diversas situações. Evidentemente que tem um aqui que está na cara, que é o momento de contrair o matrimônio. A partir do momento que a pessoa casa, ela cessa a incapacidade civil. Então eu teria que saber esse aqui. Ele cita outros aqui bem parecidos, que o candidato fica em dúvida, mas se ele tem um conceito bem firmado sobre isso aí, ele acerta. Inclusive isso aqui é artigo do Código Civil. Tem várias questões aqui de direito penal bastante interessantes. Tem uma aqui que ele narra uma história de um pastor, que esse pastor ele está a fim de fazer sexo com uma daquelas meninas que vão ao culto. Quer dizer, está interessado e ele quer fazer sexo com essa menina. Agora, como que ele vai conseguir isso? O examinador narra aqui que ele diz para a menina que a menina está possuída pelo demônio. E a única maneira dela se livrar disso aí é fazer sexo com alguém puro, no caso, ele, o pastor. E aí ele consegue, porque a menina fica apavorada. E ela não quer ser uma endemoniada. Então o examinador ele quer saber qual foi o crime que esse pastor cometeu. Evidentemente que ele cometeu um crime. Na historinha ele narra que a menina tem 14 anos e após o sexo com o pastor descobre que ela não era mais virgem. Ele cometeu o crime? Cometeu. Qual? Essa questão derrubou muitos candidatos, porque ele tem entre as alternativas aqui o estupro de vulnerável, no artigo 217. A maioria dos candidatos, ou pelo menos grande parte, foi aí. Mas não é verdade, gente, porque pelo artigo do Código Penal, o estupro de vulnerável é para menor de 14. Se a menina tem 14 anos, não é mais essa tipificação, certo? E a tipificação, no caso, qual é? A tipificação aqui é a violência sexual mediante fraude. Se bem que o examinador deu uma escorregada aqui, porque o artigo fala em violação sexual e não violência, mas está certo, essa é a alternativa correta. Mediante fraude, porque ele mentiu para a menina, ele enganou para conseguir o que ele queria. Então não é estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude. Uma outra questão de penal importante também, ele fala que o promotor de justiça determinou a instalação de inquérito policial para apurar eventual prática de conduta criminosa por parte de um sujeito que era amigo do delegado. O delegado não fez isso aí para proteger. Então qual é o crime praticado pelo delegado? É o crime de prevaricação. Esse é um crime tipificado também no Código Penal. O examinador, para pegar aqueles que não sabem o conceito correto, ele colocou aqui na alternativa A, desobediência. Muita gente foi também. Muita gente que não conhece o Código Penal, evidentemente. Porque o crime praticado por funcionário público é prevaricação. O delegado é um funcionário público. O promotor determinou, ele não cumpriu, ele prevaricou. Crime de prevaricação. Uma outra questão aqui legalzinha, de direito penal ainda, é o caso da pessoa que dispara contra um seu inimigo e esse cara não morre, é levado para o hospital. Só que o hospital pega fogo e esse cara morre. E como é que chama esse crime aí? Aliás, a pessoa que atirou, ele vai ser incriminado com base em que crime? No homicídio tentado. Muita gente marcou lá lesão corporal seguida de morte. Ele é totalmente errado. Esse é um caso clássico. Essa questão é fácil, ninguém deve ter errado. Questão boa de direito penal também é no caso do delegado de polícia que instaurou o inquérito e mandou o inquérito, remeteu o inquérito para a promotoria. A promotoria não concorda com aquilo. O examinador quer saber o que o promotor deve fazer, certo? Ele deve, no caso, requerer o arquivamento. O que o examinador quer nessa questão? Ele quer saber se você sabe que o promotor não pode arquivar o inquérito, certo? Ele pode pedir ao juiz, recomendar ao juiz que
faça o arquivamento. Muita gente acha, não concorda, arquivou, errado. Como promotor não tem esse poder, precisa saber isso aí. Questão boa aqui de direito do trabalho, para testar se o candidato sabe qual a diferença entre estagiário e aprendiz. Ele narra uma história aqui para saber se o candidato tem esse conceito, porque é mais ou menos parecido. Agora, evidentemente que estagiário não é empregado, aprendiz é empregado. O candidato precisa saber isso aí, senão ele erra a questão. Outra questão de direito do trabalho importante, ele quer saber, entre os direitos constitucionais, quais foram regulamentados por lei, qual que não foi regulamentado por lei. E ele lista uma série de direitos aqui. Adicional por atividade penosa não foi regulamentado, está na Constituição, mas não foi regulamentado. E por que não foi? Não foi porque o legislador ainda não definiu o que é atividade penosa. Então não está regulamentado, certo? Licença paternidade também não foi regulamentado, está entre uma das alternativas aqui. Não sei o que o examinador vai fazer a respeito dessa questão, porque são duas questões certas. Tem uma questão de constitucional importante também sobre medida provisória. Gente, o que é medida provisória? Medida provisória é a capacidade que o executivo tem de legislar. Porque você sabe que no Brasil só quem legisla é o poder legislativo. Mas o poder executivo tem essa prerrogativa a partir de um artigo da Constituição, artigo 62. Agora, o examinador não quer saber isso, porque isso é muito fácil. Ele quer saber o que acontece, por exemplo, quando o legislativo, porque essa medida provisória precisa ser convertida em lei pelo legislativo. E se o legislativo não aceita isso ou não julga, então o executivo só poderá apresentar essa medida provisória numa próxima legislatura, certo? Então, em suma foi. Como é que foi a prova de uma maneira geral? Eu achei que as questões de ética e direito dos advogados foi a parte mais difícil da prova. Geralmente é a parte mais fácil, mas dessa vez de novo foi bastante difícil. As questões de direito processual do trabalho também foram difíceis. E a prova teve uma novidade também, que ele inaugurou as questões de filosofia jurídica, mas as questões foram fáceis, entende? Foram duas questões envolvendo aquela questão de norma e moral, que geralmente é vista em introdução ao estudo de direito, todo candidato sabe disso, então não teve dificuldade. Agora, eu volto a dizer a vocês o seguinte, foi uma prova extremamente longa, uma prova rigorosa, e a Fundação Getúlio Vargas está de parabéns.